Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana, hoje, dia 4 de agosto de 2020. Vamos continuar falando a respeito das expressões numéricas, né, envolvendo essas operações, descrevendo a resolução de expressões numéricas, as expressões numéricas em que não há parênteses, as multiplicações e divisões devem ser feitas antes das adições e subtrações. Essa primeira é a regra que refere-se aos símbolos, né, que eu falo sempre a vocês, que é a regra dos sinais, né, que a gente resolve multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem. Depois disso, nós vamos resolvendo adições e subtrações também na ordem que elas aparecem. Isso quando nós temos uma expressão simples, sem símbolo, né? Que os símbolos nada mais são do que parênteses, conchetes e chaves, né? E quando na expressão nós temos essa simbologia, né? Que são os parênteses, os conchetes e as chaves, primeiro a gente deve efetuar o cálculo que estão entre parênteses, né? Então, a primeira simbologia que a gente vai resolver são os parênteses. Depois, a gente resolve os conchetes e finaliza com as chaves, né? Então, é necessário que a gente vá memorizando essa ordem de simbologia e de sinais para que a gente possa realizar o cálculo corretamente. Por quê? Porque se a gente faz um cálculo antes do momento, isso vai atrapalhar o seu resultado final, certo? Então, é uma questão que demanda bastante atenção. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos para trabalhar com vocês, né? Aqui nós temos a resolução de uma expressão. Eu tenho 6 mais 4 vezes 5. Então, eu tenho uma expressão simples. Eu não tenho nenhum dos símbolos, ó. Não tenho parênteses, não tenho conchetes, não tenho chaves. Então, isso significa dizer que eu vou precisar focar apenas na ordem dos sinais. Seguindo a ordem dos sinais, ele me diz que eu devo começar por onde? Pelas multiplicações e divisões, né? Então, eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Então, eu primeiro preciso começar por ela. Todo o restante que eu não estiver realizando naquele momento, eu vou repetir do mesmo jeito e no mesmo lugar. Então, aqui eu tenho 6 mais, eu não vou resolver isso agora, né? Então, eu escrevo novamente 6 mais 4 vezes 5 são 20, tá certo? E agora, eu tenho apenas uma soma e a gente finaliza. 6 mais 20 são 26. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é referente à ordem, né? Então, eu preciso ficar atenta tanto aos símbolos quanto aos sinais. Se a minha expressão não tem símbolos, não tem parênteses, conchetes e nem chaves, então o meu foco é na ordem dos sinais. Nessa daqui, a gente tem um símbolo, né? A gente tem parênteses aqui. Então, se eu tenho um símbolo, eu vou diretamente para dentro dele, independente da operação que ele tenha. Aqui, só tem uma, que é uma adição. Se por acaso eu tivesse uma adição e uma multiplicação, eu iria começar primeiro pela multiplicação. Então, veja que eu preciso prestar atenção e estar sempre atenta à ordem de símbolos e à ordem de sinais, ok? Como a gente só tem uma operação, eu venho direto para ela. 6 mais 2 são 8. Veja que eu coloquei ele numa cor vermelha para que você saiba o que eu estou fazendo e veja que as demais operações são simplesmente copiadas. Eu não faço nada. A expressão numérica é uma operação matemática que ela é feita em etapas. Você vai realizando cada uma dessas etapas, tá bom? Então, 6 mais 2 são 8, vezes 3 mais 5. Agora, eu tenho uma multiplicação e uma soma, então eu vou multiplicar primeiro. 8 vezes 3 são 24, mais 5 eu copio novamente. 24 mais 5 são 29, e aí a gente finaliza a nossa expressão. Veja que aqui eu vou descrevendo tudo o que eu vou fazendo e o que eu estou
falando para vocês, tá? Então, expressão numérica é um fechamento, né, de conteúdo quando a gente trabalha essas operações básicas para ver se realmente a gente conseguiu entender todas essas operações e para que a gente vá se habituando com as suas regras, né? Porque a gente vai trabalhar a expressão numérica em quase todo fechamento de conteúdo. Então, eu terminei as 4 operações, eu vou trabalhar a expressão numérica com as 4 operações. Então, depois eu trabalho potência, eu fecho com potência, eu trabalho raiz, eu fecho com raiz. Então, eu vou trabalhar expressões numéricas com quase todos os conteúdos matemáticos como forma de conclusão daquele assunto, certo? Aí aqui eu já coloquei uma expressão que tem o aparecimento tanto dos símbolos, né? Eu trabalho aqui com conchetes, bom? E aí eu tenho mais operações matemáticas dentro dos conchetes, tá? Para chamar a sua atenção, para você identificar por onde você começa, o que é que você começa fazendo primeiro. Então, dentro do nosso primeiro parênteses, a gente tem 4 vezes 7 mais 12, então eu tenho que começar pela minha multiplicação antes de somar. E aqui nesse parênteses eu também tenho uma multiplicação aqui, eu preciso começar por ela. Vamos lá? Então veja que eu coloquei as setas identificando o que é que eu estou resolvendo para chamar a sua atenção. Eu tenho 4 vezes 7, que são 28. Aí veja que o mais 12 eu copiei do mesmo jeito. Aí 3 vezes 5 são 15, mais 5. Tá? E aí eu posso resolver a operação do primeiro parêntese e do segundo. Então, eu tenho 28 mais 12, que são 40, e 15 mais 5, que são 20. E agora, para fechar a nossa expressão, a gente vai realizar a divisão, né? Então, 40 dividido por 20, o resultado é 2. Certo? Então, observe que expressão numérica não é um conteúdo difícil de se fazer. Você só precisa exercitar, certo? O exercício é indispensável. Aí aqui eu coloquei uma expressão com parênteses e conchetes, com operações em posições diferentes. Então, eu estou mostrando a vocês passo a passo de como se resolver. E aí, quando eu colocar uma atividade, que aí, e agora eu faço o quê? Por onde eu começo? Você volta na aula, você observa os modelos que eu lhe dei, e aí você vai conseguir fazer a sua atividade sem problema nenhum, tá bom? Então, eu vou, obviamente, começar pela operação do parênteses. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Eu preciso multiplicar primeiro. Veja que eu já coloquei a chavezinha vermelha, porque eu preciso começar por aqui. Observando esse outro parêntese, eu tenho uma conta de menos e uma divisão. Então, eu preciso fazer a divisão primeiro, tá vendo? Então, independente de em que lugar ela esteja no parênteses, eu preciso saber da minha ordem de sinais. Eu vou para dentro do símbolo, porque o parênteses é o que eu resolvo primeiro. Como eu tenho 2 operações matemáticas lá dentro, eu preciso voltar para a ordem dos sinais para saber quem eu faço primeiro, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, vamos lá. Veja que os demais a gente copia do mesmo jeito, ó, 15 mais, abre o conchete, abre o parêntese, 3 vezes 6 são 18, menos 2, fecha parêntese, menos, abre o parêntese, 10, menos 6 dividido por 2 é igual a 3. Fechou o parêntese, mais 1, fecha conchete. Eu ainda tenho operações dentro desse parêntese que eu vou finalizar agora. Né? Então, eu subo novamente, ó, 15 mais, abre conchete. Aí, de 18, a gente tira 2, sobram 16. Menos dos 10, eu tiro 3, me sobram 7. Como eu resolvi a operação do parêntese, ele já não existe mais. Veja que o 7 está solto aqui, né? Não tem mais o parêntese. Agora, a gente tem uma operação dentro do conchete, tá? Então, é para ele que eu vou. 15 mais, abre o conchete, eu tenho 16 menos 7, que me dá 9, mais 1. Veja, como são operações, eu poderia, se você quisesse, ter feito 16 menos 7, que dá 9, mais 1, que dá 10, ok? Você poderia ter feito essas 3 operações aqui,
de uma vez só. Por quê? Porque eu tenho adições e subtrações na ordem que elas aparecem. Então, apareceu primeiro a conta de menos e depois a de mais. Eu fiz na ordem correta. 16 menos 7 são 9, mais 1 são 10, tá? Então, aqui eu coloquei bem detalhado para você ver, mas no seu caderno você poderia sim ter realizado as 3 operações do conchete de uma vez só. Por quê? Porque elas estão na mesma ordem de resolução, né? Agora é a hora de adição e subtração na ordem que elas aparecem. Veja que essa mesma atividade eu não poderia ter feito aqui. Eu não poderia subtrair e depois dividir. Não posso. Por quê? Porque elas estão em ordens diferentes. Obrigatoriamente eu preciso dividir primeiro para depois fazer a conta de menos, tá? Espero que vocês tenham entendido. Caso não, você vai fazendo devagarinho, como eu fiz aqui. Ó. Fez a primeira, que é a subtração, depois você fecha com a soma, tá? E agora eu tenho 15 mais 10, que são 25. E aí eu fecho a minha expressão numérica, tá certo? E aí vocês têm, eu coloquei para vocês aqui, uma atividade para ser realizada. Veja que eu fui observando todos os níveis de acordo com os exemplos que eu trabalhei com vocês, tá bom? Então, aqui eu tenho 5 expressões numéricas que vão seguindo. Veja que da letra A até a letra C, eu não coloquei nenhum tipo de simbologia, então você só vai precisar prestar atenção na ordem dos sinais, tá bom? Para resolver da letra A até a letra D. E na letra E é que eu coloquei o aparecimento desses símbolos. Então, assim, tente resolver essas expressões numéricas. Qualquer dúvida que você tenha nessa resolução, volte para ver os exemplos que eu dei, que todos os exemplos que eu dei são justamente em cima das atividades que a gente tem agora para resolver. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham bastante atenção e resolvam essa expressão. Na próxima semana, eu vou fazer a correção de cada uma delas, passo a passo, para você analisar bem direitinho como é feito cada uma dessas etapas. Eu espero que você tenha acertado todas elas. Então, bons estudos e até semana que vem.